Bom, gente, eu vou aqui trabalhar o outro romance que vai ser usado na UERJ, né, que é George Orwell, 1984. E bom, esse romance fala sobre política e linguística, né? É um romance que também fala sobre a Terra. E vamos pensar, né? George Orwell é inglês, que nessa época, no final da década de 40, ele está olhando para a Europa, uma Europa que acaba a sua Segunda Guerra Mundial por volta de 45, né? E tá sobre mudanças sociais tremendas, né? Mudanças políticas. Ele está olhando para a Rússia, principalmente, sobre o regime de Stalin, para fazer esse tipo de crítica, né, social através da ficção, né? Bom, o personagem principal é o Winston Smith, né, um funcionário do partido, né, um partido único, né, sobre o regime do Grande Irmão e a doutrina do Sussex, que seria o socialismo inglês, uma adaptação, né. E é um estado policialesco, né, que a grande frase do início do romance e do final também é o Grande Irmão está observando você, está olhando você. Bom, existem três superpotências, basicamente, que estão em guerra: a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. A Oceânia seria a parte ocidental do globo, né, chegando até a Inglaterra. A Eurásia é o centro da Europa, até inclusive a Rússia. E a Lestásia seria o leste do globo, a Ásia, né, no caso. E algumas nações, se não me engano, na África, estão sob disputa, né, dessas três potências. E, bom, a terra ela está sob disputa, não só a terra como o mercado, o mercado consumidor, não, a produção, né, os produtores, os trabalhadores, né, dessas áreas, né. Bom, existe uma divisão socioeconômica dentro da Inglaterra, né? Nós temos o partido externo, o interno e os proletas. O interno seriam os políticos, né? Os políticos de alta, da alta classe, né? Como o Grande Irmão. E o partido externo seriam os funcionários mais baixos, funcionário do ministério, como Winston Smith, né? E os proletas seriam a classe mais baixa, seriam os trabalhadores braçais e, enfim, os que não estão sobre certas regras que quem está dentro do partido vive. Agora, a questão linguística é fundamental, né? A questão da novilíngua, a nova fala, seria uma compactação da língua vigente, do inglês tradicional, como nós conhecemos, que só poderia ser falado e não escrito mais. É uma regra recente dentro do livro, mas é uma regra muito importante, até porque os funcionários do partido, quem vive dentro dessas regras, não pode escrever e também não pode usar o sexo, a não ser que seja para fins de procriação. Bom, sendo assim, a memória é um fator muito importante para o controle social, né? Assim como a violência também. Os ministérios são divididos em quatro, se não me engano: da pujança, da verdade, do amor e da paz, né? Que seria o contrário, seria uma brincadeira, um paradoxo, né? O amor é ódio, a paz é guerra, a verdade é mentira. O autor trabalha muito esse tipo de ideia, né? Paradoxal, a brincadeira, né, que ele faz. Bom, nós temos o Grande Irmão, que não é visto, né? Ele só é, no caso, que não é visto assim, ele não faz aparições, ele só aparece nas teletelas, que seriam, né, as televisões disponíveis em cada esquina desse romance, em cada lugar. E temos o Goldstein, que seria o opositor, o inimigo do Estado, né? Seria o Trotsky, né, do Stalin.
não seria visto, né? Mas todos conhecem ele por causa das ideias que ele defende, que são opostas à do Estado. Seriam ideias como a liberdade de expressão e de pensamento, a liberdade de imprensa, enfim, coisas que esse Estado luta contra. Bom, sendo assim, vamos falar um pouco de Goldstein, né? Goldstein, no livro Proibido, que já uma certa parte do livro, na segunda parte, são três, dividido em três partes o livro. Primeiramente o Winston e como é a vida dele, como é o estado que ele vive, enfim. E logo depois ele e a Julia, que ele encontra uma garota chamada Julia e eles se apaixonam. E no final o Winston, bom, tem complicações, mas vamos trabalhar isso. Primeiro o livro Proibido de Goldstein, que é na segunda parte que ele tem contato. Esse livro trabalha a guerra entre essas três superpotências e a farsa que vive esse tipo de narrativa, né? Que é uma narrativa que a Eurásia está em guerra com a Oceânia e é aliada da Lestásia. A Lestásia daqui a pouco muda de lado e é amiga da Oceania, da Oceânia e é inimiga da Eurásia. Então isso é sempre meio mutável, né? E o Goldstein ele revela as intenções do que é a guerra. A guerra vive dentro de um sistema, ela precisa acontecer para que o sistema se desenvolva, para que ele permaneça e seja vigente. A brincadeira da memória, né? Como fazer esquecer o passado é uma coisa importante para você manter esse giro, né? Esse sistema vigente. E sendo assim também, ele vai brincando, ele vai falando de como as ideologias elas são separadas, né? O socialismo tem o capitalismo, enfim, cada nação tem a sua, cada superpotência tem seu tipo de ideologia, que no final são diferentes, mas se aliam em algum momento, são parecidas em algum momento. Bom, sendo assim, vamos pensar no duplo pensamento. O duplo pensamento é uma ideia dentro do romance que brinca com a ideia da hipocrisia que não é hipocrisia, né? O duplo pensamento seria você esquecer aquilo que você defendia segundos atrás e começar a defender ideias diferentes. E no caso que chamamos de hipocrisia, não seria hipocrisia para o romance porque é uma pura inocência. Então a pessoa ela faz defesa de algo novo, né, que antes ela criticava, mas ela faz inocentemente essa defesa, não há uma intenção, né? Não há um conhecimento, uma consciência de que ela está se mudando de ideia, né? Mudando o que ela lembra. O povo ele é muito fácil de ser regido, ele é muito esquecido, né? Por isso a memória é um controle muito importante nesse livro, né? A memória é uma coisa fácil de ser regida, né, nesse livro, porque você vai criando a verdade. O partido ele detém o poder sobre a imprensa, ele detém o poder sobre a cultura, ele tem poder sobre a produção de informação. Então ele detém o poder sobre a verdade, sobre a história, sobre o que as pessoas leem, né? Ele detém o poder sobre a língua e as alterações dessa língua, né? A nova fala nasce assim, né? A nova fala seria essa compactação, você inclusive come certas palavras como pensamento, porque o pensamento é algo proibido, né? É algo completamente restrito, difícil de ser algo muito liberado, né? Como o sexo também, que é algo importante, um divisor de classes. O sexo é um divisor de classes dentro desse romance, né? Bom, pensando no duplo pensamento, vamos fazer uma ligação com 2 mais 2 são 5, que seria no final do romance, no momento que o Winston passa por complicações, ou seja, ele é preso. E aí ele vai parar no Ministério do Amor, na prisão, enfim.
e lá ele é torturado. E aí a pessoa que aprisiona ele, que era um amigo dele, começa a criar verdade. E ele, que é um cara super pragmático, e pensa assim, 2 mais 2 são 4. Aí o cara fala, não, são 5. Porque se eu falar que são 5, se o partido disser que 2 mais 2 é 5, será 5. Você tem que engolir. Entende? É genial esse romance. Enfim, a primeira parte é você conhecer o Winston, você conhecer a realidade que ele vive, saber do estado que ele vive, esse estado policialesco, as teletelas, enfim, a novidade da novilíngua, como ele trabalha na imprensa. Ele trabalha no Times, né, um jornal inglês, e como ele trabalha com essa novilíngua, né, essa junção de palavras, por exemplo, maravilhoso, não é maravilhoso, é dupli bom, dupli mais bom, né, que seria uma junção de certas palavras para extinguir outras, né. Enfim, a primeira parte é isso. Ele conhece Júlia já na primeira parte. Ele tem uma impressão sobre a Júlia. Ela trabalha na parte da ficção, ou seja, criação de romances, criação de cultura, gente. E ele, a priori, ele tem vontade de matá-la, né? É algo que ele pensa. É raiva, o ódio, algo humano, algo animal. Depois ele descobre, ela conta que adora ele, que quer se encontrar com ele. Isso já na segunda parte. Eles se encontram e tem um caso, né? Eles vão tendo um caso ao longo dessa segunda parte. E ele sente coisas que ele não sentia. Ele é casado, mas não vê a mulher há muito tempo, né? Ele faz sexo clandestinamente, né? Com prostitutas, mas ninguém sabe porque é proibido esse tipo de coisa. O sexo ele tem que girar em torno do partido. A Júlia, inclusive, ela faz parte de grupos que prezam a castidade, por ela ser mais nova do que ele, inclusive. Mas o sexo ele tem esse tabu, que é só feito pela procriação para o partido. Bom, deixa eu ver. A segunda parte é ele e Júlia. No final da segunda parte ele tem contato com o livro proibido de Goldstein. Ele tem contato com esse amigo que trai ele e a Júlia. E eles querem se revoltar, fazer parte da confraria, que seria esse grupo rebelde que luta contra o sistema vigente, esse sistema de um partido único, um partido que preza esse sistema político-econômico, o SOCIN, né? E, bom, no final dessa parte ele é descoberto, ele e Júlia são descobertos. E eles são capturados e são levados para a prisão. Na prisão ele descobre uma coisa interessante, como os proletas eles são tratados como animais, e eles têm um tratamento entre eles e os guardas diferente dos presos políticos do partido externo. Os presos políticos do partido externo não se conversam entre si, têm medo de tudo. Eles querem voltar para a sociedade. Eles querem voltar a ser queridos, amados, enfim. Eles querem voltar a uma vida normal. Eles admitem os erros com facilidade, né? Porque fazem parte de uma classe, inclusive, política. São chamados pelos proletas de políticos. Fazem parte de uma classe política diferente dos proletas. Os proletas, eles consideram-se acéfalos, eles não têm esse tipo tem mais desenvoltura com os guardas, né? São mais espontâneos, verdadeiros ou abertos, né? Não tem problema com o que pensam ou falam, porque eles não vivem sobre essas regras que o pessoal do partido vive. As pessoas dentro do partido, elas têm medo de perder, porque elas tinham uma vida diferente das dos proletas. Elas tinham mais. Elas tinham um controle de propriedade diferente dos proletas. Por isso que elas têm medo de perder. Os proletas não. Se eles tinham um pouco, dentro da prisão não é tão diferente assim.
Então eles não têm nada a perder mesmo, né? Bom, é isso que o Winston analisa de frente, depois ele é levado à tortura e ele não conta tudo. Ele conta muita coisa, ele apanha, ele é colocado com essa ideia do 2 mais 2 são 5. Depois, quando ele é preso na sala 101, no quarto 101. E é aí que ele descobre que a tortura pode levar ele a contar tudo. Porque até então ele dizia, eu apanhei, mas eu não dedei Júlia no sentido de eu ainda amo. Eu contei tudo que eu fiz com ela e tal, mas eu ainda amo. Eu ainda tenho um sentimento de carinho por ela. Mas quando ele é preso no quarto 101, ele é colocado de frente com o maior medo dele, que são ratos. Ratos. Ele tem fobia, pavor a ratos. E aí quando ele é colocado de frente com os ratos, para ele não sofrer com esses ratos, ele fala tudo. Ele fala, façam isso com Júlia, não comigo. Aí ele trai a Júlia. É engraçado que a tortura sempre entra numa narrativa de reeducação das pessoas. Nesse livro é assim, reeducação. Eles tentam educar através da violência e da tortura, né? Bom, ele e a Júlia são soltos e eles não se falam mais, não tem mais nada a dizer, porque a tortura ela foi tão educativa que acabou com o relacionamento deles. Eles se dedaram, né? É um romance excelente, é um romance que é bem violento nesse sentido, mas é uma questão muito peculiar de violência, não é uma violência gratuita, é uma violência com uma ideologia por trás. E não que seja menos ruim, mas é muito interessante você perceber essa minúcia, né? Bom, é um romance que busca compreender como a sociedade vive também. Volta e meia eles pensam, eles delatam o que pensam, enfim, como que eu posso dizer, aparece, isso é uma sociedade extremamente ordenada, mas que volta e meia tem esse rompante de do animal, né? Isso meio que deda, né, a sociedade. O pensamento, ele também é um tipo de coisa que deda, né, a sociedade. É muito interessante, é excelente. Está sendo cobrado na UERJ. E é isso aí, gente. Espero ter ajudado. E vamos que vamos. Dia 14 tá aí. Boa sorte para quem for fazer a prova. E qualquer coisa estamos aí. Abraços.